Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal QB, da prática para a teoria. Eu sou o Gabriel Borges, eu vou trabalhar com vocês aspectos processuais penais de um caso que aconteceu e que pode, os seus desdobramentos, ser cobrados em concurso público. Meu nome é Ana Flávia e eu vou trabalhar com vocês, a partir desse caso concreto, a parte do direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial. Então, qual que é o caso que a gente vai abordar hoje, Ana? Então, vamos lá? Suspeito de tentativa de homicídio contra policial militar é detido e reconhecido. Durante as diligências na procura dos criminosos, um homem reagiu à abordagem com uma arma de fogo. Até o registro do boletim de ocorrência, não foi possível saber se ele era um dos suspeitos no crime contra o militar. Trabalho integrado entre os policiais militares prenderam nesta segunda-feira 2 homens, sendo um deles reconhecido como suspeito pela prática de um homicídio contra um policial militar da reserva remunerada no bairro Cristo Rei, horas antes. O segundo homem resistiu à abordagem e ainda ameaçou os policiais com uma arma de fogo. A atitude foi revidada por ele e ele atingido. Conforme o boletim de ocorrência, o policial fazia caminhada próximo de um campo de futebol, quando foi agredido e baleado por 3 homens que fugiram. Encaminhado ao pronto-socorro da cidade, o militar, consciente, passou a descrever as características físicas dos suspeitos. Em diligência pelo bairro Cristo Rei, os agentes solicitaram ordem de abordagem de um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, que estava desligado. Durante o procedimento, ele resistiu, sendo necessário ser imobilizado. Durante o procedimento, o suspeito tentou se desvencilhar de um celular. Ele foi reconhecido pelo militar como um dos criminosos que atentaram contra sua vida. Já na segunda ocorrência, outra equipe estava em diligência pelo bairro 8 de Março, ainda em Várzea Grande, quando viram um homem pilotando uma motocicleta Yamaha XT660. Foi solicitada a ordem de parada não obedecida. Ele estava em alta velocidade, colocando em risco sua vida e de terceiros. Já no bairro Ipanema, o homem perdeu o controle da moto e caiu. Com a arma em punho, apontou na direção dos agentes que revidaram e acertaram o suspeito. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade e passou por cirurgia. Foi apreendida a pistola 380 com 15 munições. Bom, Ana, a gente percebe, analisando essa notícia, um desdobramento fático bem complexo, né? São várias vítimas, são vários autores, talvez vários crimes a serem abordados. Então, como que a gente começa a abordagem penal dessa situação toda? O que eu vou fazer com vocês hoje, tá? Eu vou separar, vou dividir essa reportagem em 3 momentos. Então, a gente vai, em cada um desses momentos, retomar, né, o que a gente vai trabalhar, né, o acontecido fático da reportagem, para a gente trabalhar os aspectos penais, para a gente conseguir separar direitinho todas as tipificações, tá? Então, primeiro fato que nós vamos trabalhar é a tentativa, né, ali a agressão e os disparos realizados contra o policial militar da reserva remunerada. Então, esse vai ser o ponto 1, crime 1. Então, conforme o boletim de ocorrência, o policial fazia caminhada próximo ao campo de futebol, quando foi agredido e baleado por 3 homens que fugiram. Encaminhado ao pronto-socorro da cidade, o militar estava consciente e passou a descrever as características físicas do sujeito. Bom, então, o policial militar da reserva remunerada é o sujeito passivo deste crime em questão. Então, qual que é o crime, né, que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje? Bom, para a gente identificar, para a gente conseguir configurar, né, achar os requisitos, né, aplicáveis a esse caso concreto, nós precisaríamos, né, identificar qual que foi o dolo, né, qual que foi a intenção daqueles 3 envolvidos na prática delitiva quando da abordagem e, né, do disparo de arma de fogo em relação ao policial. Bom, se o dolo desses agentes era subtrair os pertences, né, do militar e, né, durante a ação foi efetuado os disparos de arma de fogo, nós devemos nos concentrar no crime patrimonial, ainda que com desdobramento, né, concernente ao um crime contra a vida, tá? Mas aqui a gente trabalharia com um crime patrimonial. Qual seria esse crime? Um latrocínio.
tá? Então, qual que é o dolo, né, do agente ali? Subtrair, mas houve aí um disparo, né, 3 disparos de arma de fogo e agressão. Bom, para a gente identificar, né, que crime que seria esse, seria um roubo com resultado lesão grave ou um roubo com uma tentativa de homicídio, nós precisamos apurar qual que seria o dolo do agente ao efetuar os disparos de arma de fogo. Como que a gente discerne, né? Como que a gente difere uma lesão corporal consumada de uma tentativa de homicídio? Pelos elementos, pelas características objetivas do caso concreto, porque não é possível, né, a gente acessar, né, os pensamentos de ninguém. Então, como que a gente prova a intenção de alguém? Pelos elementos objetivos que se extraem no caso concreto. Então, quais são esses elementos objetivos? Quais são os meios e os modos de execução, para que eles são comumente utilizados. Então, em relação aos disparos de arma de fogo, eles são comumente utilizados, né, meios utilizados para matar. Então, como que a gente teria, né, a tipificação? O delito de latrocínio, a consumação desse delito é marcada pela morte da vítima. Tá? Então, o que se extrai da súmula 610 do STF, desculpa. Bom, então, como que vai se consumar o latrocínio? Com a morte da vítima, ainda que os bens não sejam subtraídos. Então, subtração tentada com morte consumada, latrocínio consumado. Subtração consumada com morte tentada, latrocínio tentado. Então, o que marca a consumação, se é consumado ou se é tentado, é a morte da vítima em relação aos ferimentos provocados na vítima, tá? Então, nesse caso, como ele sobreviveu, estava consciente, né, dos disparos de arma de fogo, se naquele contexto a gente tivesse comprovado, né, a intenção de subtração dos pertences desse militar, né, da reserva, o crime seria um crime de latrocínio tentado, tá? Porém, suponhamos que não houvesse indício algum de dolo de subtração, tá? Que, em verdade, o que se apurou é que aquelas pessoas, eles reconheceram o militar, né? E, em decorrência disso, passaram, né? Tiveram a intenção de matá-lo. Então, se diante ali daquele caso concreto houvesse indícios, tá, de uma tentativa de homicídio, que homicídio que seria esse? Seria um homicídio qualificado, um homicídio funcional. Ele é a circunstância, né, de envolver uma vítima relacionada à segurança pública leva à qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. Tá? Então, quais são os requisitos que a gente precisa extrair, né, para a tipificação desse homicídio qualificado pela questão funcional? Tá? Primeiro, precisa ser um sujeito passivo, não, uma vítima, pertencente à segurança pública. E segundo, esse homicídio ele tem que ser praticado no contexto funcional, ou estando em serviço, né, durante o serviço, ou em razão da função, tá? Antes da gente passar, né, para análise, né, das próximas especificidades desse caso, eu preciso que vocês se atentem a uma classificação dada pela doutrina. Esse crime, esse homicídio funcional qualificado, ele é o que a doutrina chama de norma penal em branco de fundo constitucional. O que significa isso, né? O complemento, tá, deste artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, ele vai ser dado por uma outra norma que está prevista na nossa Constituição Federal, que é o artigo 142 e o artigo 144, tá? Que engloba ali todos os integrantes, né, das forças de segurança pública. Dos quais o policial militar, né, faz parte. Bom, então, este policial, esta vítima, tá, ela tem uma condição, né, pertencente ou que já pertenceu aos quadros, né, da segurança pública e também vai preencher o segundo requisito, que é a relação com função, não
na primeira hipótese, que é durante o exercício das funções, mas sim na segunda hipótese. Ele poderia ser enquadrado por ter sido reconhecido, por exemplo, e esse homicídio ter sido praticado em decorrência das funções já realizadas por esse policial militar ali da reserva remunerada. Tá? Compreendido? Bom, então em relação a esse primeiro contexto, né, criminoso, o que eu tinha para tratar com vocês era isso. Bom, então vamos dar sequência. Então, segundo momento, né, que a gente vai trabalhar aqui. Em diligência pelo bairro Cristo Rei, os agentes solicitaram a ordem de parada a um homem monitorado por tornozeleira eletrônica que estava desligada. Durante o procedimento, ele resistiu, sendo necessário ser imobilizado. Ele tentou se desvencilhar do celular e foi reconhecido como um dos criminosos que atentaram contra a vida do policial. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa tratar aqui é que ele resistiu, ele não obedeceu à ordem, né, de abordagem. Bom, então a abordagem, né, a ordem de parada, é um ato legal que enseja, né, o descumprimento dessa ordem legal emitida por um funcionário público, ela enseja na possibilidade da tipificação de dois crimes distintos. Um crime é o 329, o crime de resistência, e o outro é o 330, que é o crime de desobediência. O que vai diferenciar esses dois delitos? É o meio, é o modo de execução que aquele agente vai praticar, né, vai desobedecer essa ordem. Se a resistência for passiva, ou seja, sem o emprego de violência ou ameaça, o crime será o crime do 330, desobediência. Agora, se o agente se vale de ameaça ou de violência, uma resistência ativa, o crime a ser imputado ao agente é o crime de resistência. Então percebam que no mesmo contexto fático, em relação à mesma ordem de parada, é impossível a caracterização dos dois delitos, tá? Porque um é meio de execução do outro. Ou se pratica a desordem, né? Ou se desobedece uma ordem resistindo ativamente ou passivamente. Se for ativamente, crime de resistência. Passiva, crime de desobediência. Correto? Bom, então em relação a essa pessoa, né, esse segundo momento, o que eu precisava diferenciar com vocês é o crime de resistência e o crime de desobediência. Bom, então vamos para o terceiro momento, tá? Já na segunda ocorrência, outra equipe que estava em diligência pelo bairro 8 de Março, ainda no Várzea Grande, visualizou um homem pilotando uma moto Yamaha XT 660. Foi solicitada a ordem de parada não obedecida. Então, em relação à ordem de parada, temos a mesma situação, né, do crime anterior. Então, se for resistência ativa, resistência passiva, desobediência. Bom, ele estava em alta velocidade, colocando em risco sua vida e a de terceiros. Bom, trafegar em velocidade incompatível, e aí a gente precisaria saber ainda algumas outras informações, o elemento espacial, por exemplo, se estava perto de ponto de parada de ônibus, se estiver próximo a escolas, próximos a hospitais. Então tem algumas situações, né, alguns locais, tá, que era necessário a gente saber para a tipificação desse delito. E gerando perigo de dano. Pela reportagem, a gente diz, né, na reportagem, que ele coloca em risco a sua vida e a de terceiros. Então, trafegar em velocidade incompatível, em local, né, que a gente não sabe aqui, mas vamos pressupor que era um local, passou por um ponto de ônibus ou passou por uma escola, gerando perigo de dano. Restou configurado o artigo, né, o crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? O crime de perigo concreto, ou seja, necessária a demonstração do perigo, da exposição ao perigo no caso concreto. Bom, já no bairro Ipanema, o homem perdeu o controle da moto e caiu, com a arma em punho, apontou na direção dos agentes que revidaram, acertando o suspeito. Bom,
Mesma situação, né, do primeiro caso, a arma em punho, tá? Bom, aqui ele não chega a disparar, né, pela reportagem. Então é necessário que a gente trabalhe o que é o intercrimes, tá? Então começa o intercrimes com a cogitação, que é a fase interna, onde, né, ele vai pensar na prática ali daquele crime. Não é impunível, tá? Então o pensamento criminoso não é crime. Depois avança-se a preparação, onde ele vai colher todos os meios necessários para a prática daquele crime. Posteriormente, passa-se a execução, onde ele vai praticar os atos, né, aqueles atos realmente componentes ali daquela forma nuclear, pertencente ao núcleo, capaz de consumar, tá? Então, seria, por exemplo, nos disparos de arma de fogo, tá? Finalizando na consumação, quando ele preenche todos, né, os requisitos previstos no tipo penal objetivo. Bom, então o que vai marcar aqui se a gente tem uma tentativa de homicídio ou não, será a passagem dos atos preparatórios para os atos de execução, tá? Ainda que se considere que ele não entrou nos atos de execução, então não está presente, né, os requisitos conformadores da tentativa de homicídio, no mínimo uma resistência pelo emprego da ameaça tá? E existe uma ameaça a um bem jurídico protegido, né, penalmente válido, que é a vida daqueles policiais integrantes das guarnições, tá? Então ou das outras pessoas também que passam na rua, tá? Então, essa situação fática, ela vai ensejar, né, a aplicação de um instituto, né, que afasta a ilicitude da conduta dos agentes policiais, né, que revidam a essa iminente agressão. Qual é esse instituto? O Instituto da Legítima Defesa. Então, o que vai regir a legítima defesa? Aquele agente, aquele policial da guarnição, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, tá? Então, pelo contexto, né, aqui, no mínimo uma agressão iminente, tá, ao bem jurídico vida, estaria presente aqui. Então, estaria sendo, né, está apto, né, a repelir esta injusta agressão. Bom, ele foi encaminhado ao pronto-socorro, passou por cirurgia. Ok, foi apreendida uma pistola. Bom, e a responsabilização, né, da pistola? Bom, se se considerasse aqui a tentativa de homicídio e não houvesse um contexto fático anterior a esse crime de porte ilegal de arma de fogo, ele estaria absolvido pelo crime da tentativa de homicídio. Contudo, se comprovado, né, um contexto fático distinto, apto, né, a ensejar a aplicação dos dois delitos, poderia ser imputado a esse agente também um delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tá. Então, como é que fica aí a responsabilização desse agente por todos esses crimes, né? É resistência ou é tentativa de homicídio, mais o 311 do Código de Trânsito Brasileiro, mais um eventual porte do Estatuto de Desarmamento, tá? Em relação a esses crimes, serão imputados, né, a esse agente a título de concurso material. O que é o concurso material previsto lá no artigo 69 do Código Penal? É quando um agente, mediante duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Tá? Então, com várias condutas se praticam vários crimes, tá? Então, neste caso, ele tem várias condutas, ele trafega em velocidade incompatível, implicando na configuração do delito previsto no artigo 311. Ele porta arma de fogo, podendo, né, ser imputado a ele o delito de porte de arma de fogo. Ele
aponta a arma para os agentes, podendo ser imputado a ele ou uma tentativa de homicídio ou uma resistência, tá? A gente precisaria de mais elementos aqui para chegar à tipificação. De qualquer forma, esses crimes, né, que esse agente se envolveu seriam imputados a ele a título de concurso material. E o que dita, né, o artigo, o que dita o nosso código? Que no caso de crimes, né, no caso de concurso de crime material, as penas devem ser imputadas ao agente cumulativamente, ou seja, somando-se as penas que são, né, previstas, combinadas àqueles crimes, no caso concreto. Bom, então eu já me estendi, né, por demais, e eu espero que dessa forma, né, estratificando, vocês tenham conseguido entender, né, a tipificação desse caso, que é um caso bastante complexo, né? Bom, depois dessa aula da Ana, eu vou tentar manter o mesmo padrão em relação ao processo penal, analisando caso a caso, né, e aquilo que os institutos forem aplicáveis de maneira concomitante, eu vou fazer a ressalva que eu vou destacar para vocês. Então, a gente tem 3 situações fáticas distintas, mas que em algumas nós temos alguma relação, né? Como, por exemplo, a gente teve um caso de uma abordagem em que o indivíduo abordado foi reconhecido como autor da tentativa de homicídio do primeiro caso. Então, em alguns, nós temos relação. Então, eu vou fazer o link para vocês quando tiver a relação, até para que a gente possa pensar aqui na produção probatória, como é que a gente vai fazer. Em relação às diligências, em se tratando de inquérito policial e investigação, a gente está aqui nas 3 situações em ações de policiamento ostensivo, de policiamento em local de crime, ou seja, antes mesmo da instauração formal de um inquérito policial. A gente ainda não teve a chegada à autoridade policial da notícia crimes, por exemplo. Ela vai chegar na sua forma coercitiva quando houver a prisão em flagrante. Mas então a gente está antecedendo a própria investigação preliminar. Mas essas diligências que são realizadas pela Polícia Militar, pela Polícia Ostensiva, elas vão servir para integrar o conjunto do inquérito policial e posterior produção probatória. Por quê? Porque as apreensões vão acompanhar a investigação, porque os depoimentos dos policiais vão acompanhar a investigação, porque eventual perícia realizada em sede de diligência inicial vai acompanhar a investigação e vai acompanhar o processo penal. Então, todas essas diligências que a gente verificou que foram feitas, abordagens, submissão a reconhecimento de suspeitos, apreensões de objetos, apreensão de arma de fogo, apreensão de motocicleta relacionada com infração penal, apreensão de celular que foi descartado durante a abordagem. Todas essas diligências investigatórias vão servir depois para o nosso processo penal. Em relação à ação penal, até facilita um pouco a minha análise, porque todo esse rol de infrações penais que foi listado pela Ana, começando pelo homicídio funcional, aquele homicídio qualificado, por ser contra agente da segurança pública. Lembrando que o homicídio qualificado por si só já configura um crime hediondo da nossa Lei 8072. Importante, nós temos um crime um pouco parecido, que é a lesão corporal quando praticada contra agente da segurança pública, com um resultado gravíssimo ou seguido de morte. Esses casos também configuram crime hediondo, então, da nossa mesma legislação. Tanto esse crime, então, de homicídio funcional, homicídio qualificado, quanto os crimes do segundo caso, aqueles crimes contra a administração pública lá do título 11 do Código Penal, a resistência e a desobediência, quanto as infrações do último caso, que a gente verificou, ou resistência, ou, se for a situação, dependendo do dolo do agente, uma tentativa de homicídio. Também o crime do 311 do Código de Trânsito, de trafegar em velocidade incompatível com determinados locais, conforme mencionado pela Ana, gerando perigo de dano. Ou o crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, se o desdobramento fático apontar que ele já possuía aquela arma em outro contexto. Qualquer uma dessas infrações penais vai ser processada mediante ação penal pública incondicionada, ainda que aquelas que sejam de menor potencial ofensivo, como o caso da desobediência,
O processamento vai ser mediante ação penal pública condicionada, porque essa desobediência, ela não tem como bem jurídico tutelado a ordem daquela autoridade que está emanando uma ordem legal. Ela protege, na verdade, a própria administração, o interesse da administração pública. Então, em que pese seja uma pena reduzida, o Estado tem interesse no processamento. Por isso que a ação é pública e incondicionada. Foi bom você ter mencionado isso, Gabriel. Que vou precisar fazer chamar a atenção de vocês em relação a uma coisa. Ainda que naquela guarnição, dentro daquela viatura, tenham 4 pessoas, né, todos emitindo ordens e todos sendo desobedecidos, o crime aqui é um crime único, tá? Porque o sujeito passivo aqui é a própria administração. Então, existe, né, um crime acontecendo, desobediência ou de resistência, mas o crime aqui é único, tá? Ainda que a guarnição tenha vários integrantes. Avançando em relação às provas, como é que a gente vai produzir prova em todo esse contexto que a gente verificou? Já começo falando da questão do reconhecimento de pessoas e coisas. Nesse caso vai ser importantíssimo, porque a gente verificou que o autor do primeiro crime, da tentativa de homicídio, ele foi abordado em um momento subsequente e foi reconhecido como o autor dessa infração penal. Ou seja, quando a gente falar no final da nossa notícia da questão da prisão, a gente vai verificar que esse reconhecimento de pessoa vai autorizar que a autoridade policial forme a sua convicção em relação à autoria desse delito. Então a gente vai poder ter autuação em flagrante aqui face esse reconhecimento da vítima. Esse reconhecimento ele tem algumas peculiaridades. O nosso Código de Processo Penal elenca algumas peculiaridades que a gente tem que seguir no reconhecimento de pessoas e coisas. Por exemplo, o reconhecido ele tem que ser colocado, se possível, ao lado de pessoas que tenham semelhança com ele. Porém, o código ele é muito claro quando ele fala que ele vai ser colocado, se possível, ao lado de pessoas com semelhança física. Então, se a situação fática impossibilitar que a gente consiga fazer esse procedimento, por exemplo, foi feita a prisão 3 horas da manhã de uma localidade distante do interior. Eu não tenho como angariar pessoas com semelhanças naquele local, naquele horário. Eu vou poder sim formalizar esse reconhecimento, ele vai servir, ele vai ser apto sem qualquer tipo de nulidade ou irregularidade, porque a situação ela impedia que fosse feito de outra forma. Quando a gente fala em reconhecimento de coisas, embora o código ele não traga a característica e toda a formalidade que traz para o reconhecimento de pessoas, ele afirma que nós temos que seguir para o reconhecimento de coisas aquelas mesmas formalidades que a gente tem para o reconhecimento de pessoas. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer o reconhecimento de uma arma que foi utilizada para o crime, eu tenho que tentar seguir aquelas mesmas formalidades, se assim for possível. Ou uma roupa de algum indivíduo que foi flagrado cometendo um crime patrimonial, por exemplo. Então, se houver a possibilidade, eu vou adotar essa prática. Gabriel, e esse reconhecimento pode ser fotográfico? Sim, Ana, essa é uma espécie de prova que tanto a doutrina como a jurisprudência, ela admite em processo penal, embora não esteja expressamente previsto. Então, o reconhecimento fotográfico, ele é válido, ele é aceito, desde que, obviamente, também adote as mesmas cautelas, de, por exemplo, colocar aquela fotografia da pessoa que está sendo reconhecida com outras que com ela tenham semelhanças. Ainda dentro desse desdobramento, temos também como importante o depoimento das pessoas que foram envolvidas. Então, todos esses policiais vão servir como testemunha tanto no auto de prisão em flagrante quanto no eventual processo penal. A questão do interrogatório dos suspeitos, nesse caso, vai ser de suma importância. Por quê? Porque vai poder auxiliar a convicção da autoridade policial se ele participou ou não da infração penal. Por quê? Porque ele foi reconhecido. A gente tem uma prova que é um reconhecimento, mas daqui a pouco o depoimento dele pode ser no sentido de que ele não estava naquele local. Então, ele tem que ser, sim, valorado
usado para fins de autuação ou não em flagrante. Ainda em âmbito de meio probatório, a questão de imagens. Então, a gente fazer a apreensão de câmeras de segurança que porventura tenham flagrado esse movimento, essa ação dos indivíduos, vai ser importante até para que a gente consiga apontar os indicadores externos, como a Ana falou, da questão do dolo. Então, como a gente não tem como adentrar no pensamento da pessoa, os indicadores externos, como o indivíduo apontando a sua arma de fogo para o policial, isso é um indicador externo de que nós temos uma injusta agressão, pelo menos iminente. Então, a apreensão de imagens vai poder formalizar, sim, o contexto probatório. E, por fim, ainda em âmbito probatório, a questão da prova pericial. Nesse caso, vai ser extremamente importante a gente praticar, a gente exercer a prova pericial, principalmente em se tratando da arma de fogo. Não é essencial que seja feita a perícia nessa arma, mas uma vez periciada, se for comprovada a absoluta impossibilidade lesiva, ou seja, que ela não tenha a capacidade de efetuar disparos de arma de fogo, o indivíduo não vai poder ser autuado pelo crime de porte ilegal, porque nós não temos aí nem mesmo a exposição à lesão do bem jurídico tutelado, segurança pública, incolumidade pública, trazido lá pela Lei 10.826. Em relação à prova pericial do telefone celular que foi descartado por um dos suspeitos, importante ressaltar também que, embora possa haver a apreensão desse telefone celular, para que possa ter a extração e verificação dos dados, é necessária a autorização judicial. Então, a autoridade policial ela vai ter que representar pela quebra do sigilo dos dados, porque esses dados estão protegidos. Então, ele pode fazer a apreensão em sede de diligência investigatória e auto de prisão em flagrante, mas para que isso seja formalizado dentro do inquérito policial, a gente precisa, então, dessa representação da autoridade policial. Finalizando e avançando em relação à prisão. Como é que vai funcionar a prisão dentro de todo esse contexto aqui que foi apresentado? No primeiro caso, a gente tem o homicídio funcional na sua forma tentada. Então, é um crime que, obviamente, autoriza a prisão em flagrante e não há nem que se falar aqui em prestação de fiança. Como a gente teve o reconhecimento desse indivíduo por parte da vítima, pode, então, ser lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor. E uma peculiaridade importante aqui é que um dos indivíduos que foi abordado, ele não foi reconhecido pela vítima. E aí, como é que vai funcionar a autuação em flagrante? A autoridade policial pode prender um e não prender o outro? Pode prender os dois? Pode não prender nenhum? Sim. A autoridade policial ela vai formar a sua convicção jurídica de acordo com os fatos que estão sendo apresentados para ela. Então, se ela formar a sua convicção de que um é autor do crime, ou que há indícios veementes de que um é autor do crime, e não há indícios em face de uma outra pessoa que está sendo conduzida, ela pode autuar apenas um em flagrante, e em face do outro vai ser feita uma ocorrência policial simples, e esse indivíduo ele vai acabar respondendo o processo em liberdade. Não significa que ele vai ser impune. Ele pode, muito bem, ao longo da investigação, se surgirem elementos que comprovem que ele era autor da infração penal, ser preso preventivamente, por exemplo. Gabriel, então me tira uma dúvida. Suponhamos, no caso aqui, eu até dei uma olhada para conferir, o que foi reconhecido foi o que só resistiu imobilizado, tá? Mas suponhamos que quem foi reconhecido foi esse que foi encaminhado ao pronto-socorro e passou por cirurgia. Então, vamos supor que ele estava internado, né? E não podia nem prestar declarações. Ele pode ser preso em flagrante, mesmo não estando presente? Sim, Ana, não há problema nenhum, né? Os elementos que são trazidos pela autoridade policial formam a sua convicção, ainda que sem o depoimento do indiciado. Não há nulidade nesse caso. É feita a autuação em flagrante. Essa peculiaridade ela vai ser levada ao conhecimento da autoridade judiciária com a remessa do auto de prisão em flagrante. Então vai ser informado o juiz que não foi colhido o depoimento do indiciado porque ele está ou está custodiado ou está passando por um procedimento cirúrgico. Então, lembrando, a autoridade policial ela não pode esperar
que o indiciado se recupere. Por quê? Porque ela vai descumprir o prazo legal de remessa do auto de prisão em flagrante. Então, ela tem que confeccionar um dever, ela vai confeccionar, ela tem indícios de autoria e prova da materialidade, e sem problema nenhum, esse indiciado ele vai ser ouvido ou em audiência de custódia, se já tiver sido recuperado da sua lesão, ou em sede de processo, já então com denúncia recebida pela autoridade judiciária. Então não há nenhuma nulidade, não há nenhum problema. Esse indivíduo ele vai permanecer custodiado, né, naquele estabelecimento hospitalar que ele foi submetido ao procedimento, ou ele vai ser transferido a algum estabelecimento que tenha custódia por parte da Polícia Penal. Então, nesse caso, vai sim ser lavrado, e se porventura o delegado de polícia entender que aquele outro não há indícios contra ele, ele vai responder em liberdade, vai poder ser preso posteriormente, vai poder no final do inquérito ser indiciado, então sem problema. Na autuação não foi indiciado, foi ouvido, por exemplo, como testemunha. Ao final surgiram indícios, ele vai poder ser indiciado, ele vai responder o processo e vai poder até mesmo ser preso, sem nenhum tipo de problema. Em relação ao segundo fato, que a gente tratou da desobediência e da resistência, se fossem fatos isolados, tanto a resistência quanto a desobediência são infrações de menor potencial ofensivo, crime com pena de até 2 anos. Nesse caso, a gente não ia ter a lavratura do auto de prisão em flagrante. Seria substituído pelo termo circunstanciado de ocorrência, mesmo sendo crime de ação penal pública incondicionada, e o indivíduo ia responder em liberdade. Já nesse caso, como ele não é uma situação isolada, mas sim um desdobramento do contexto anterior, em que o indivíduo foi reconhecido pela tentativa de homicídio, tudo vai ser resumido ao auto de prisão em flagrante. Então, todas as infrações vão ser submetidas, inclusive as de menor potencial ofensivo, porque a gente está no concurso material de crimes. Então, é um desdobramento fático de uma conduta que iniciou lá num crime, né, de tentativa de homicídio. Ele vai ser autuado em flagrante, né, inclusive pelo crime de resistência ou desobediência, a depender do que foi autuado pela autoridade policial. E finalizando, a última conduta. Como a gente teve uma questão que envolveu um crime do CTB, do artigo 311, a gente teve a questão da resistência, e não ficou claro se a gente teve autuação pela tentativa de homicídio, se teve autuação pelo porte legal de arma de fogo, é importante aqui a gente verificar o somatório das penas. Então, se no somatório das penas a gente ultrapassou os 4 anos de privação de liberdade, esse indivíduo tem que ser autuado em flagrante, não vai caber a fiança. Por exemplo, só o crime de porte legal de arma de fogo de calibre permitido, ele já tem 4 anos de pena. Se a gente colocar mais uma infração junto, como por exemplo o crime do artigo 311 do CTB, a gente já vai passar os 4 anos, já não cabe fiança. Então, muito provavelmente, nesse último caso, ele foi autuado em flagrante pelo somatório das penas e não foi possível a concessão de fiança por parte da autoridade policial. Então, acredito que a parte processual de todo esse caso que foi trazido, extremamente complexo, pelo menos os seus aspectos principais, foi abordado aqui com vocês. Lembrando, nossos alunos do QB recebem esse material em forma digital para que façam uma revisão ainda mais aprofundada do conteúdo, reforcem ainda mais os seus estudos. Desejamos a vocês bons estudos. Se tiverem algum tipo de sugestão de quadro para que façamos a notícia, coloquem nos comentários. Até a próxima. Bons estudos e até a próxima!